Eu tenho certeza de que você já pensou em por que uma pessoa prospera e outra não. Às vezes temos alguém que consideramos ter menos capacidade que nós e está num lugar bem melhor que a gente. E te digo que não é simplesmente sorte ou acaso, nem simplesmente esforço, porque tem pessoas que trabalham 14 horas por dia e também não saem do lugar. Você conhece alguém assim? Veja essa entrevista com códigos poderosos que podem mudar sua vida. E o que que faz uma pessoa ter muito dinheiro e outra ter pouco dinheiro? Aí ele começa a ser emocional. Por quê? Porque para o dinheiro ser emocional, ele precisa ter governança. Então, na sua mente, o tanto de dinheiro que você dá conta de governar é até onde você vai. Por exemplo. Isso eu acredito. Não, é 100%. Isso é metafísico. Eu tenho um carro de 6 milhões. Você deve ter 15 milhões lá de carro na garagem. Aí eu te dou um carro, tô te dando agora, uma Ferrari de 6 milhões, um Aceto Fiorano, toda na fibra de carbono, é de pista, minha Ferrari é pista. Toma, tô te dando. Aí você fala, nossa, obrigado, só que você tem que pagar o IPVA. O IPVA é 300 mil. E agora? Tá endividado. A pessoa já Endividou, cara. Não, não tem nem nome pra pegar 300. Ó, o Rui fazendo conta. 300 mil é só o IPVA. Se ela der um pipoco na bateria, 40 mil pra arrumar. Só a bateria dessa Ferrari. Eita. Por que eu tô te falando isso? Você imagina que tem gente que ficou feliz, Brunet, quando eu falei, toma o carro de graça. Quando eu falei, toma IPVA, a pessoa vai falar o quê? Você tá doido? E se eu te desse a McLaren? Eu te dou a McLaren minha, toma, tô te dando a McLaren. Aí você fala assim, nossa, glória a Deus. Não vou tocar no assunto de IPVA, prometo. Se você acelerar ela, ela faz 500 metros com 1 litro de combustível. Tem gente que agora a escassez falou, não dá pra ter um carro desse. Você tá entendendo que o negócio não é sobre ganhar, é sobre ter um campo de energia pra fazer esse negócio girar. Aqui tá o segredo. O segredo não é o carro, o segredo é a sua cabeça. Já viu a expressão bíblica de glória em glória? Significa de resultado em resultado. Eu mudaria esse significado para você entender o que é glória através de glória. Glória é resultado. Você vai chegar diante de Deus, se você chegar lá sem almas, você vai ver o que é uma vida que não valeu a pena. Se você chegar sem transformar a vida dos outros, você vai ver o que é ter sido turista na terra e não um governante. Se você chegar de alguma forma diante da presença do Deus vivo, sem fazer o que ele te mandou, vai ser o pior dia da criação. Ali termina a criação, pra você entender. É boa isso. Então é o seguinte, o dinheiro ele é emocional. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de problema que você dá conta de arrumar, filho. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de confusão que você dá conta de entrar e dá conta de sair. As pessoas, ô Brunet, vão ser lembradas por duas coisas. Os problemas que elas criaram e os problemas que elas resolvem. E os problemas que você resolve, você sempre vai ser mal pago por resolver. Mas os que você cria sempre vai fazer você ser pioneiro, porque você criou um problema. Vamos dar um exemplo aqui. Esse celular aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Quem criou? A Apple. Na pessoa do Steve Jobs. Ele viu um problema. O problema é que todo mundo pirava para uma máquina chamada... Como é que chamava aquele celular de 25 teclas lá? O BlackBerry. Ele olhou e falou, cara, o que esse celular tem demais? Por que explodiu a venda? Todo empresário começou a comprar aquele celular, porque era um teclado de computador grande, assim, você podia apertar e tal. Aí a galera, não, é pelo tanto de teclado. Ele falou, então vamos criar um problema. Eu quero um celular com a tecla. O que todo mundo fez? Riu. Do mesmo jeito que riram do Henry Ford quando ele falou que ia criar o V6. E ele falou assim, vocês são engenheiros? São. Então vocês sentam na bancada ali, só vem falar comigo o dia que esse motor estiver pronto. 6 meses depois os caras chegam com o motor, porque eles falavam que tinham que fazer em 2 blocos. Esse cara aqui, o Steve Jobs, com essa máquina custou 10 bilhões de dólares para desenvolver ela nesse estado aqui, tá bom? Seu cérebro não dá conta de ganhar disso aqui. Então, eu depois vou te dar uma sugestão sobre isso. E você tá ficando pobre porque você tem uma máquina de 10 bilhões na mão e não sabe usar. Você é usado com ela. Mas vai ouvindo. Esse cara criou o maior problema e todo mundo pirou. Falou assim, poxa, conseguimos. O Steve Jobs viu. Deixa eu contar um segredo. Conta pra ninguém que eu vou falar. Se a sua mente vê, é porque existe. Nunca mais conte isso pra ninguém, tá bom? Se a sua mente vê, funciona. Alguém fala, não tem como ir pra Marte. Eu só sei que você não vai, que a sua mente já tá fora, tá bom? Quem viu, vai. Quem não viu, fica de fora. Você imagina explicando pro índio como é que a caravela saiu de Portugal e chegou aqui. Aí o cara da caravela tava importante, falando, nós chegamos de Portugal. Aí como é que eu conto pro cara da caravela que depois de alguns anos ia atravessar, ao invés de ser 60 dias de caravela, ia atravessar em 8 horas de avião. Aí o cara pega o avião a primeira vez, no século passado. Como é que eu conto pra ele, nós vamos atravessar em 40 minutos com o foguete? Aí o cara do foguete chega, né? Tá vendo? Tanto que vocês são atrasados. Como é que eu conto pro cara do foguete que vai ter o teletransporte? Deixa eu te explicar. E agora começou a ficar ruim, né? Mas não tem. Então, eu já te falei.
Você só tá fora porque sua mente tá fora, amigo. Nós vamos parar lá em Marte, o povo não entende. Cuidado. Eu vou dar uma brecha bíblica. Gênesis 11:6. Deus solta um dos maiores diamantes. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos e para mim ali tem um que é top 5. Então, Deus desce do céu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Eles estavam na terra de Siná, construindo a Torre de Babel, 2,4 km de altura mais ou menos. O tamanho é antropologia, não é Bíblia, tá? O tamanho não está escrito lá. O maior prédio do mundo hoje tem 828 metros. Do passado, sem computador, sem grua, sem guindaste, sem nanorobótica, tem 2,4 quilômetros. Tá bom? O que aconteceu? Deus desceu do trono para vir aqui na terra. Ou ele veio com o seu trono, mas lá está escrito: então desceu o Senhor para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Aí ele fala assim: o homem era um e falava a mesma língua, unidade de linguagem. Então, a partir de agora, tudo o que eles intentarem fazer não haverá limite. Está escrito assim, ipsis literis. Sabe o que significa isso? O código do ilimitado. Anota aí, unidade e linguagem. Por que casamento estraga? Porque não tem unidade, não tem linguagem. Você quer destruir qualquer coisa? Quebre a unidade e quebre a linguagem. Sociedade não funciona com unidade quebrada e nem com linguagem quebrada. Só que Deus deixou lá aquela fala. A Bíblia tem 40 autores e toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas tem um problema que você tem que avaliar. Essa é uma fala da boca do Deus vivo. E tudo que eles intentarem fazer não haverá limites. E ele vai lá e coloca uma língua para cada um, por isso que o nosso amigo Flávio Augusto virou bilionário. Por causa desse dia. Línguas diferentes. Ele ensinou uma das línguas. Isso, ele ensinou uma das línguas, que é o inglês, para todo mundo. O Wizard também ficou bilionário. O que eu quero que você entenda é que unidade e linguagem muda tudo.